fiel a mim. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Declara nessa noite, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Toda a minha necessidade, tu és fiel, Pai amado, para a nossa casa, para a nossa família, Pai. Senhor, mesmo que nós não somos fiéis a ti, mas o Senhor permanece fiel quanto a nós. Aleluia, Jesus amado. Tu és fiel, declara nessa noite. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permanece assim, fiel, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Glória a Deus, aleluia, Jesus amados. Glória a Deus. Que nós possamos permanecer fiel ao Senhor. Muitas vezes nós não somos, mas o Senhor, Ele sempre continua sendo fiel a nós. Ninguém faz igual. Probiótico. Mesmo que nós não merecemos, né? Muitas vezes nós erramos, nós pecamos perante ao Senhor. E o Senhor, Ele é tão fiel a nós que Ele perdoa nossos pecados, nossos erros, as nossas falhas. Então, que nós possamos sempre ser fiel ao Senhor. Amém? Aleluia, Jesus. Santo, santo. Deus não rejeita oração. Oração é alimento. No
Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele entende as suas mãos, é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordendo os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia. Caminha contigo de noite e de dia. Pega suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Aleluia, Jesus, louva Ele, meus irmãos. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele entende as suas mãos, é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordendo os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia. Caminha contigo de noite ou dia. Pega suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Adora o Senhor, exalte a Ele, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Aleluia, Jesus. Com muito louvor. Glória a Deus, aleluia. E aqui já quero agradecer a minha oportunidade e já passar para o pastor Nailson nessa noite, amém? Vou receber o Senhor de Deus com palma com alegria nessa noite, amém? Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Igreja, fique em pé, vamos para a primeira ministração da palavra. Estamos num seminário de homens, e
o tema está aí, homens de honra. 1 Reis, capítulo 2 e o verso de número 2. Abra aí a tua Bíblia, você que tem Bíblia, abra aí no tema do seminário. 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 2 e o verso de número 2. Glória a Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2 e o verso de número 2. Eu quero louvar pela vida de todos que vieram adorar o Senhor. Você é bem-vindo e é um privilégio estarmos na casa de Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2, verso de número 2. Vamos ler a partir do verso 1. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele a ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te e sê homem. Vamos ler de novo o verso 2. Eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te e seja homem. 1, 2, 3. Se esforça e seja homem. Isso. Dá para fazer melhor, né? 1, 2, 3. Esforça-te e seja homem. Isso. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Homens de honra. Então pode tomar o assento. Deixa o Senhor falar ao teu coração. Pode tomar o assento. Queridos, hoje nós estamos em um seminário com o tema Homens de Honra, cujo tema é nós falarmos sobre homens que têm honra. Quando nós lemos aqui o texto de 1 Reis, capítulo 2, e o verso de número 2, nós temos aqui uma narrativa que aproximou-se da morte de Davi, o segundo rei de Israel, e ele deu ordem ao seu filho Salomão, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, eu estou indo embora, mas esforça e seja homem. Essa palavra aqui, ela é uma palavra final, como se fosse as últimas palavras de Davi ao seu filho, uma orientação de Davi para o seu filho Salomão, que a partir daquele momento seria o rei, seria o condutor da nação de Israel. E o conselho que Davi deixa para o seu filho é: seja homem, seja um homem de honra, seja um homem de valor. Quando nós lemos Provérbios capítulo 3 e o verso de número 35, Salomão ele chama a honra de herança do sábio. Então, segundo Provérbios capítulo 3, verso 35, a honra é a herança do sábio. Toda pessoa, irmão, que ela tem honra, ela é uma pessoa rica, ela é uma pessoa de sucesso, porque a honra é a herança do sábio. E eu quero ler isso com você. Abra a tua Bíblia em Provérbios capítulo 3 e o verso de número 35. Os sábios herdarão a honra, porém os loucos trarão sobre si a confusão. Então o que nós temos em Provérbios 3, verso 35, é que os sábios, eles herdarão a honra. Então, todo filho sábio, ele é honrado. Toda filha sábia é honrada. Todo filho sábio, ele vai honrar o pai, honrar a mãe, e vai cumprir a ordem de Deus, que é honrar o pai e a mãe para que os dias se prolonguem sobre a face da terra. Então nós aprendemos aqui que a honra é a herança do sábio. E nós estamos vivendo uma época que as pessoas elas não sabem mais honrar.
não sabe honrar a liderança, não sabe honrar o culto, não sabe honrar um evento, não sabe honrar a Deus, não sabe honrar o pai, não sabe honrar a mãe. E a maioria dessas pessoas, elas ainda esperam por honra, se elas não têm. E a própria palavra diz que é para nós dar honra para quem tem honra. Por quê? Porque a honra é herança dos sábios. Só quem é sábio, só quem é inteligente, ele consegue entender o valor da honra. Agora olha aqui para o pastor, foca aqui no altar. A honra é mais do que conhecimento. A honra é mais do que riqueza e sucesso. Honra é dignidade. Toda pessoa que tem honra, ela é digna, porque honra é dignidade. Honra é reconhecimento não pelo que se tem. Honra é reconhecimento por aquilo que se é. Porque hoje as pessoas querem ser valorizadas por aquilo que elas têm e não por aquilo que elas são. E honra não é reconhecimento pelo que se tem, mas é pelo o que se é, pelo caráter, pela dignidade, pela verdade, pelo respeito. Agora olhe para mim, irmãos, honra é ser mais importante do que ter. Ser é mais importante do que ter. Porque tem pessoas que hoje elas correm de um lado para o outro para ter, para serem amadas, que se elas não tiverem algo, uma propriedade, um recurso ou dinheiro, elas não são amadas. E nós precisamos entender que ser é mais importante do que ter. Tem hora que Deus, Ele não quer que você tenha, mas Deus quer que você seja. Deus quer que você seja honesto, seja verdadeiro, seja um homem de honra, uma mulher de honra, uma mulher de caráter, uma mulher de respeito, uma jovem de respeito. Estamos falando hoje aqui de homens de honra, pessoas de honra. Irmãos, olha que a palavra diz: se os sábios herdam a honra, os loucos atraem sobre si, sobre a própria cabeça, a vergonha. O louco, ele atrai sobre a sua cabeça a vergonha. O opróbrio, a desonra. Os loucos são os que zombam do pecado, escarnecem da virtude. Os loucos são aqueles que tributiam sobre a honra e fazem pouco caso da sabedoria. E hoje a gente está vivendo uma geração de pessoas que não estão valorizando a sabedoria, o entendimento, a honra, a dignidade. Porque pessoas que não entenderam o que é honra. Agora, para que nós entenda, a família, a igreja, a sociedade precisa de homens de verdade, precisa de homem de honra. E hoje, irmão, pouco se encontra homens de honra. Antigamente as moças da igreja, elas escolhiam rapazes de honra para casar na igreja. Hoje, se elas casar, se elas conseguirem casar ainda, é muita graça de Deus, porque não tem mais homem de honra. Não tem mais homem de honra. Hoje tem um montão de mulher querendo um marido e não encontra, irmão, porque não tem mais, não existe mais. Os que ainda têm que se segurar pela graça de Deus, porque não existe mais. A família, a igreja, a sociedade precisa de homens de verdade, homens de honra. Irmãos, esse foi o conselho de Davi a Salomão. E o conselho de Davi a Salomão foi: seja homem. Irmãos, um homem que não entendeu que foi chamado para ser homem, ele não vai conseguir honrar a esposa. Se ele não entender quem ele é de verdade, ele não vai conseguir honrar a mulher que Deus colocou na vida dele. Ele não vai conseguir ser um pai de honra. Ele não vai conseguir honrar os filhos, honrar a Deus.
porque ele ainda não entendeu que precisa ser homem. E quando eu falo de ser homem, irmão, não é ter aspecto de homem não, é ser homem, entender que homem, para ser homem, precisa ter caráter, verdade, honestidade, dignidade. Olhe para mim, um dia desse, vou dar um exemplo aqui. O meu menino disse assim: o meu aniversário está aí, eu quero um videogame. Eu disse: não, presente de homem é serrote, martelo, enxada. Presente de homem, irmão, é coisas para nós trabalhar, sim ou não? Presente de homem é isso. O homem, ele assume a responsabilidade. Repete comigo: a igreja, a família, a sociedade precisam de homens de verdade. A prova é que as mulheres hoje, irmão, estão passando na frente, porque se elas não assumem a responsabilidade, a casa não anda. Se elas não tomarem a frente, a rédea, porque não tem homens mais, está faltando homens de honra. E o conselho de Davi para Salomão foi: seja homem. Seja homem. Davi estava dizendo para Salomão: para tu conseguir levar este reino, instruir este povo, além de você ser sábio, ser inteligente, você precisa ser um homem de verdade. Irmãos, hoje as mulheres não estão atrás de homem bonito não, elas querem um que pelo menos seja homem. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Pelo menos um que seja homem, que assuma a responsabilidade. Há muitos homens famosos, ricos, curtos, mas está escasso de homem de honra. Está escasso. Homens que têm honra, homens que honram a palavra, homens que dizem que vão e aparecem, homens que não vão abrir mão dos valores fundamentais de Deus e da família, homens que guerrearão pelas suas casas e pelos seus lares. Agora, olhe para mim, homens de honra. O homem de honra é aquele cuja vida é irresistível e cujas obras são refutáveis. O que é o homem de honra? É o que teme a Deus, é aquele homem que teme a Deus, é aquele homem que ama a família, serve ao próximo e enaltece a virtude. Estes são homens de honra. O que é um homem de honra, pastor? É o que, embora pobre, mesmo que ele seja pobre, mas ele enriquece a muitos. Embora ele seja anônimo, mas ele abençoa muitos. Embora longe dos holofotes, ele ilumina muitos, porque ele é um homem de honra. Agora, olhe para quem está do teu lado com muita educação, diga: precisamos de homem de honra. Precisamos de homem de honra. Precisamos de homens que tenham coragem de amar a esposa como Cristo amou a igreja, irmão. Hoje homens estão abrindo mão da família, da esposa, porque achou mais uma bonitinha na esquina, e hoje está abrindo mão da família, abrindo mão da esposa que comeu chibé com ele, que morou na casa da sogra só por amar a ele. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Precisamos de um homem que tenha coragem de amar a esposa. Você que é um homem de Deus que está aqui, ame a tua esposa, como a palavra diz, que nós devemos amar a esposa como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Se for capaz de nós morrer pela mulher, nós morre. Levante as tuas mãos, porque é homem de honra, irmão. Precisamos de homens de honra, homens que tenham compromisso de ensinar os filhos pelo exemplo mais do que pelas palavras, porque não adianta o pai falar e não dar o exemplo.
Talvez o pai até falhe, até ensine, até instrua, mas está faltando o quê? Exemplo. O exemplo fala mais do que palavras. O exemplo fala mais do que palavras. Hoje tem pais que estão jogando essa responsabilidade para a mãe, e a mãe que se vira para corrigir, para levar a carga pesada. Precisamos de homens que não terceirizam a liderança da sua casa, homens que não passam a liderança para a sua casa, o sacerdote do seu lar para a esposa, mas ele assume a responsabilidade. Homem de Deus, a bronca é contigo, você é um homem de honra. A bronca da tua casa lá não é sobre a esposa não, é sobre você. É isso que eu digo para minha esposa: deixa a bronca comigo, que eu sou um homem de honra. A bronca é com a gente, é nós que levamos a carga, o trabalho, a tarefa difícil lá é nossa. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Homens que não terceirizam a liderança de sua casa, é responsabilidade nossa. Homens que terceirizam a liderança, é aquele homem chorão, meu irmão, que chora até para a mulher. Eu aprendi uma coisa: homem não chora para a mulher, um homem chora para o patrão, homem chora para o amigo, homem chora para o pastor, chora para Deus, mas ele não chora para a mulher, que ele é um homem de honra. Ele é um homem de honra. Irmãos, homens que exaltem a virtude e repudiem os vícios. Homens, irmãos, que vivem viciados, bêbados, drogados. Que algumas das mulheres hoje, das esposas, têm que sustentar a casa, porque ele está jogado na bebida, está jogado no álcool, está jogado na vida errada. Sai na sexta-feira e volta na sexta-feira do mês que entra, porque não é homem de honra. Homens que enaltece a verdade e combate a mentira. Homem de honra, ele não aceita mentira nem na sua vida, nem na sua casa e nem no meio da sua família, porque ele é um homem de honra. Ele valoriza a sua palavra. Quem está recebendo, levante as mãos. É um seminário, irmão, vai dando glória. Homens que enalteçam a verdade. Quanto vale a verdade para você, homem, lá na tua casa? Muito ou pouco? Quanto é que vale a verdade lá na tua casa? Será que a mentira ela vale muito mais do que a verdade? Não, a verdade ainda vale para o crente. Hoje a gente está vivendo uma época de crentes que não suportam mais a verdade. E que crente é esse, irmão? Que não amam a verdade, não querem viver a honra, prefere a mentira, prefere o engano. Se você deu a palavra e você não conseguiu cumprir, pelo menos se justifica. Honre a sua palavra. Homens cuja vida sejam avalista das suas palavras. Homens que honram a sua palavra. Homens que diz que vai, ele vai. Eu aprendi isso do meu pai. Meu pai sempre bateu nessa tecla com a gente. Nós somos 7 homens. Ele dizia: deu a palavra, se vira para cumprir. Deu a palavra, se vira para cumprir. Homens cuja vida sejam avalista das suas palavras. Precisamos de homens de honra. Aonde, pastor? Na política. Não tem mais homem de verdade. Nos tribunais. Precisamos de homem de honra na igreja, no comércio, na indústria e sobretudo na família. A família está entrando, irmão, por um caminho que só Jesus para ter misericórdia. E os valores estão indo, ecoando pelos esgotos. E a gente que é cristão não está se preocupando com isso. Somente homens de honra inspiram os mais jovens à integridade. Homem de honra, você que é mais velho, se você for um homem de honra, você vai
inspirar o jovem ser íntegro igual você. Porque a geração, irmão, de homens idosos, aqueles que não sabiam nem ler, mas sabiam criar filhos com dignidade, com respeito. E hoje a gente vive uma época de gente que se acha inteligente, mas está criando uma geração frágil, mimada. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Irmão, chega do discursos hipócritas, daqueles que estandeiam a virtude no palco, mas rasgam todos os códigos da decência nos bastidores. Não adianta eu querer mostrar que eu sou homem de honra aqui, se eu desonro a minha família lá, se eu desonro a minha casa lá, se eu desonro a minha esposa lá. E Deus está tratando conosco agora. Não devemos ser hipócritas. Tem hora que nós somos hipócritas, de mostrar uma realidade aqui, que muitas vezes nós não vivemos ela. Precisamos de exemplo e não de palavra. Hoje nós estamos vivendo uma geração de homens e mulheres que valorizam, que o exemplo já foi embora, e precisamos de pessoas que valorizam o exemplo. Precisamos de exemplo e não só de palavras, porque palavras sem exemplo não está valendo nada. Olhe para alguém e diga: palavras sem exemplo não está valendo nada. Não adianta você olhar para o filho e dizer: meu filho, você tem que ir para a igreja, mas você não vem. Não adianta. Não adianta você colocar uma cobrança, uma regra sobre o filho, se você não faz esta regra. Eu cobro o meu, diga, dobra o joelho aqui para orar. E ele nunca questionou, sabe por quê? Porque ele veio orando, ele veio buscando a Deus, ele veio clamando ao Senhor, ele veio de joelho no chão. Palavras sem vida são propaganda enganosa. Repete para alguém com muita educação, diga: palavras sem vida é propaganda enganosa. É o que a gente vive hoje na maioria das igrejas. Palavras sem vida. E palavras sem vida é propaganda enganosa. São como trovões sem chuva. Imagina aí, irmão. Imagina estar trovoando, rebentando tudo, não tem um pingo de chuva. Tem sentido? Tem sentido? Não, você olha, mas como pode estar trovejando, relampejando tudo e não está caindo uma chuva? Não pode, porque o trovão é para manifestar na chuva. O correto é o trovão se manifestar na chuva. Tem chuva, tem manifestação do trovão. Então palavras sem vida são propaganda enganosa. É como trovões sem chuva. Não adianta nada, irmão. Não adianta nada. E ninguém consegue, irmão, manter palavras sem vida. Ninguém consegue. Ninguém consegue, porque esvaziam-se. E qual é o objetivo desta primeira palestra aqui? Inspire-se no maior exemplo de homem de honra que andou nessa terra. Qual é o maior exemplo de um homem de honra que andou na terra? Jesus. Jesus é o maior exemplo de homem de honra, que deixou o modelo para seguirmos de perto os seus passos. É o que diz aqui, irmãos, ó, 1 Pedro capítulo 2, verso 21. Abra a tua Bíblia aí. 1 Pedro capítulo 2, verso de número 21. Olha que diz a palavra: porque para isso sois chamado, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Então o maior exemplo de um homem de honra é Jesus Cristo. Então a nossa palestra hoje é homens de honra. Precisamos ser homens de honra, mulheres de honra.
que honram a casa, honra a família, honra o lar, honra o casamento, honra a vida com Deus. E hoje o Espírito de Deus está ministrando aqui ao meu e ao teu coração aqui neste lugar. Eu quero convidar você a ficar em pé agora, que eu quero orar, e vamos já receber a segunda ministração. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus. Senhor nosso Deus e eterno, santo e poderoso Pai, neste momento de oração nós oramos e recebemos agora, Pai, essa primeira ministração que o Senhor tem falado, Pai, aos nossos corações. Nos ajuda a nós ser homem de honra, pai de honra, esposo de honra. Vem sobre nós neste lugar, Pai, em nome de Jesus. Derrama sobre nós a Tua glória, derrama sobre nós o Teu poder, derrama sobre nós a Tua unção. Vem sobre as nossas vidas, Pai. Faz assim para conosco, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode tomar o assento, pode concluir aqui a live, a primeira. Glória a Deus. Dê um aplauso, irmão, bem forte para o nosso Deus. Isso, glória a Deus. Quero chamar o nosso irmão João.